Vamos iniciar o nosso estudo dessa semana, reservando esse minuto do nosso tempo para parar um instante, fazer a nossa prece e que você aproveite para pedir aquilo que necessita, reservando esse momento para uma relação com Deus, uma conversa mais profunda. Pedimos ao Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, que nos guia através dos seus modelos de amor, de perdão, de caridade verdadeira, que nos acompanhe neste momento de estudo, que possamos abrir os nossos corações para um aprendizado muito mais profundo, aquele que cala nossa alma, deixando marcas tão profundas que levaremos para nossas vidas através de atitudes renovadas. Agradecemos aos nossos mentores deste trabalho, amigos espirituais que nos acompanham, também nos intuindo ao longo das nossas vidas. Que Jesus esteja conosco e que assim seja. Boa noite a todos, eu sou a Thaís e hoje eu vou conduzir o estudo da semana. Nós agora estamos estudando o livro Prazer de Viver, do Espírito Hermance, e hoje nós vamos trabalhar a introdução desse livro. A introdução começa com uma passagem de Marcos, que eu vou ler para vocês. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Marcos, versículo 8. Bom, hoje vamos falar da introdução do livro Prazer de Viver. A introdução será conduzida pela Dona Modesta, conhecida trabalhadora no plano espiritual. Ela vai nos trazer grandes ensinamentos a partir de suas profundas palavras e experiência, né? Ela começa o texto com essa passagem do Evangelho de Marcos, que vai ser melhor explicada adiante, né? Antes, a Dona Modesta, ela começa nos recordando da longa caminhada que temos percorrido até aqui. Caminhada que fazemos há muitas encarnações, onde os nossos erros do passado foram nos deixando cada vez mais abatidos e cansados. E é assim que nós chegamos nesse momento da nossa caminhada. Porém, mesmo cansados e abatidos, continuamos seguindo nossas estradas em busca de Jesus. Mesmo cansados, acreditamos na vitória e mantemos a esperança. No caminho para nosso aprimoramento espiritual, não devemos esquecer de nossa humanidade. Sim, por enquanto é com nossa humanidade que devemos nos preocupar. Já enfrentamos grandes dificuldades tentando aprender a ser verdadeiros seres humanos. Por que nos ocupar em tentar sermos divinos? Uma das maiores fontes de sofrimento que experimentamos advém de nossa dificuldade de assumir nossos próprios erros e limitações. Queremos sempre estar certos e nos sentirmos invulneráveis, o que só revela nossa arrogância. A falta de aceitação com quem se é nos conduz a dois caminhos perigosos. Ou acabamos superdimensionando as nossas falhas e nos martirizando com elas,
ou terminamos nos fascinando com a glória de nossos êxitos. Ser humano é aprender a ser quem se é, nos esforçando para fazer o melhor a cada dia, para então ser alguém melhor. Querer ser quem não se é minar a alegria de viver, porque acabamos nos esbarrando nas verdades duras a nosso respeito, o que é fonte de grande frustração. A alegria de viver é tão importante que Dona Modesta nos conta que no Hospital Esperança trabalha-se para que os espíritos que lá estão resgatem o prazer de viver. Esses espíritos aprendem a sustentar os próprios sonhos, porque é fundamental para que não surja a rotina que acomoda o ser. Que sem a honestidade conosco alimentamos a ilusão. Que sem a educação da carência afetiva nos afundamos na dependência que arruína o nosso auto-amor. Sem aceitação, cultivamos a idealização. Sem sabedoria, deixamos crescer a ignorância que nos mantém prisioneiros da dor. Sem a noção de continuidade, não nos centramos no presente, e o presente é o único momento capaz de nos devolver a realidade. Sem a esperança, não há caminhos para a legítima liberdade, nem força para a expressão do amor. Saber a razão de viver é dar consciência à existência e torná-la mais digna. Este trabalho, que é desenvolvido no plano espiritual, é muito importante, pois muitos de nós perdem o sentido da vida, não sentem prazer em viver. Desencarnam e chegam ao mundo espiritual com muito mais queixas do que tinham em vida. Quando chegam lá, se deparam com a vontade de retornar à matéria para a satisfação de certos hábitos, sentem saudade de pessoas e lugares, se revoltam com a interrupção de planos pessoais e enfrentam a indisposição para novas amizades. Muitas dessas pessoas são espíritas que, longe de suas obras de caridade no plano material, sentem-se sozinhos e desvalorizados. A verdade é que ficaram na superficialidade da caridade. Estavam envolvidos com o dever de ajudar, mas não comprometidos com o ato de amar. Esqueceram de si mesmos, não por um ato de renúncia, e sim como uma fuga do enfrentamento pessoal, sem coragem para cuidar de suas necessidades mais profundas. Eles fizeram bem aos outros e esqueceram-se de fazer o bem próprio por medo de caírem no egoísmo. No plano espiritual, carregam um peso na alma da aflição que negaram. Raras exceções escapam ao doloroso episódio da depressão depois da morte. Que isso nos sirva de alerta, que despertemos e sejamos corajosos na busca por compreender nossos próprios sentimentos. É por isso que os centros espíritas trabalham para mostrar às pessoas que elas podem e devem ser felizes, retomando o prazer de viver. Que a partir do estudo dos sentimentos como o medo, a culpa, a tristeza, mágoa, orgulho, o homem possa ser presenteado com esses ricos conhecimentos, para que a partir disso ele próprio seja o condutor de seu destino e construtor de sua própria felicidade. Sem esperança, a humanidade tem procurado por uma luz, uma saída para suas dores.
que possamos ofertar às pessoas uma maca para aliviar as chagas morais e um banco de escola para iluminar o cérebro e o coração com as luzes da instrução e do afeto. Que todos nós possamos fazer um balanço de nossas escolhas. Em seguida, que possamos verificar como podemos fazer para que fique melhor e prossigamos sem lamentação. Lamentação é depressão. Ocupem as mãos com trabalho. Viaje, põe os pés na terra, curta o sol, sirva e seque lágrimas. Ore, ore todos os dias. A vida vos espera com o prazer de viver e ser feliz. Abandone a prepotência de querer agradar a todos. Muitas vezes estamos envolvidos em relações onde esperamos ser amados, retribuídos, tentamos agradar o outro para que isso aconteça. Isso não é amor, e sim apego. Não precisamos agradar a todos e nem nos agradar de todos. Uma pessoa que quer vencer usa duas armas poderosas: inteligência para criar saídas e humildade para submeter as saídas ao critério de Deus. Eurípides Barçanufo disse: aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Dona Modesta pediu que essa frase fosse colocada às portas do hospital, onde todos possam ler. Ela é a antítese do que está grafado às portas das furnas infernais, segundo os registros fiéis de Dante Alighieri, em A Divina Comédia, no livro Inferno, canto 3. Lá é lido um poema destruidor da fé humana, cuja frase diz: deixar toda a esperança que vós que entrais. Deixai toda a esperança vós que entrais. Esperança é o alimento de quem vem de longe, e como diz o versículo de Jesus, Ele não nos deixará seguir em jejum. O alimento existe, sempre existirá. Vamos dar o que temos e a vida nos brindará com o melhor. Esperança é a energia que preenche o coração e nos faz sentir que todos, sem exceção, somos filhos de Deus e, portanto, dotados do mais rico recurso para superar todas as nossas provas e capazes de trilhar rumo à nossa libertação definitiva. Que possamos deixar que essas palavras tão lindas possam tocar os nossos corações, que possamos nos permitir a felicidade, que possamos nos permitir a alegria, que todos os dias possamos nos examinar diante de cada situação e nos perguntar: isso me faz alegre? Que a cada vez que abrirmos o nosso guarda-roupa para nos vestir, nos perguntamos: esta roupa me faz alegre? Esta situação me faz alegre? A alegria de viver é um direito de todos nós. Mesmo que estejamos passando pelas maiores dificuldades, lembremos que os sacrifícios são necessários. Que quando estamos no sacrifício, temos momentos difíceis, sim, mas sempre há um momento da alegria. O sacrifício pode ser vivido com alegria. Que deixemos de lado as lamentações, porque aí podemos descobrir a alegria do sacrifício. Um sacrifício que não é à toa. Não é à toa. É Ele que nos levará para os braços do Pai.
que saibamos sermos resignados da vontade de Deus, naquilo que nós não escolhemos, porque não temos condições de saber os motivos. Apenas a fé e a certeza de que Deus não comete equívocos. Se eu recebi este desafio, ele era para mim. Que saibamos conduzir a nossa vida tendo a fé em primeiro lugar e a esperança de dias melhores. Assim, nos permitiremos passar pelas nossas provas com mais leveza. Que Jesus abençoe a todos e que assim seja.